Faz uma semana que eu inventei de me desafiar e fotografar durante todos os dias por 30 dias. E sem perceber, eu acabei me comprometendo a fazer um vídeo por dia, o que é muito mais trabalhoso, né? E eu me frustrei alguns dias por eu não ter conseguido organizar as minhas prioridades no dia e não ter feito um vídeo foda, sabe? A criatividade, ela funciona como se fosse um músculo que você precisa exercitar, independente de você estar com vontade ou não, né? Exercitar a criatividade é que nem você ir na academia, né? Se você vai priorizando outras coisas, você acaba não fazendo, não indo. Por isso, o feito é melhor do que perfeito. Claro, eu tô falando pra quem tem essa angústia de frear todos os processos criativos por medo de julgamento alheio ou por um julgamento que você mesma faz das coisas que você produz. Você não é obrigado a postar tudo que você faz, até mesmo por isso que às vezes a gente satura um pouco, né? Alguns produtores de conteúdo que fazem muita coisa. Às vezes, eu até prefiro, né? Alguém que faz um conteúdo que demora um pouco mais pra postar, mas quando posta é um negócio assim incrível. Mas ao mesmo tempo, pra eles chegarem nesse lugar, essas pessoas que postam de vez em quando e postam um negócio foda e depois somem por um tempo, durante muito tempo, eles postaram alguma coisa todos os dias. E às vezes eu até sinto falta de acompanhar mais do backstage, das falhas, da própria pessoa por trás, né, daquelas obras. Nesses 7 dias que eu fiz o desafio, minha cabeça já ficou, cara, será que eu tô saturando demais as pessoas? Eu comecei a pensar até nos produtores de elenco, assistindo, vendo essas coisas. Isso que eu encontrei na internet sobre, aí assim eu comecei a pensar até nos produtores de elenco. Que é isso? Eu comecei a pensar nos produtores de elenco, vendo a minha página, que eu uso majoritariamente para as minhas coisas de atriz, do nada um monte de vídeo super específico sobre fotografia. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho vários interesses. E o meu Instagram não precisa ser uma vitrine do meu portfólio de atriz. Até porque eu já tenho um perfil no elenco digital, no Opa, no site da 2, no site da Globo, blá 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 blá. Eu resolvi fazer esse desafio pra realmente exercitar esse músculo da criatividade e pra não levar as redes sociais tão a sério. Eu não preciso postar sempre coisas que estão perfeitas e muito boas. Muitas vezes eu procrastino por medo de não alcançar o parâmetro que eu gostaria de alcançar. E eu faço isso até mesmo com a música, né? Eu toco vários instrumentos, mas eu nunca fiz conservatório, nunca tive uma educação formal em música, né? E eu também não tenho grandes pretensões em relação a isso. Mas eu dou aula, eu sei da partitura, eu fiz aulas de música. Muitas vezes eu me freio, porque eu conheço muitas pessoas que são muito virtuosas, com vergonha de mostrar um processo que não tá pronto. Até mesmo porque já houve momentos em que eu compartilhei, assim, os meus processos sem a menor pretensão de nada. E gratuitamente levei, assim, vários mansplainings, vários hates, uma coisa completamente amadora de um instrumento que eu estava começando. Essas coisas freiam muito, né? Os nossos processos criativos. Eu comecei a ficar com vergonha de postar qualquer coisa que não estivesse, assim, 100%. Ai, porque às vezes tem uma música ou outra que você sabe tocar, mas aí você para pra gravar, e aí tem um mini errinho, assim. E aí você deixa de postar porque você fez um mini errinho. E aí você posta com esse mini errinho, e aí vai ter alguém lá que vai falar assim, nossa, tem um mini errinho aqui. E aí você fica tipo, eu sei que tem um mini errinho aqui, mas foda-se, eu só quis postar. Eu me comparo tanto com os outros que isso me proíbe de ter certas experiências. Porque existe um lado egocêntrico meu que acha que eu preciso também ser excelente em tudo que eu faço. Eu sei que isso também é parcialmente um mecanismo de defesa, né, do nosso mercado de trabalho, que é super competitivo, e só uma parcela muito pequena consegue viver razoavelmente bem com aquele trabalho, né. Eu tenho essa necessidade de ser uma atriz, roteirista, musicista, fotógrafa, dançarina que faz yoga, escalada, e eu quero ser perfeita em todas essas coisas. Porque eu sei que isso me tornaria uma atriz com diferencial em relação às outras pessoas e me daria mais oportunidades. Então às vezes eu até penso assim, nossa, acho que eu preciso aprender a lutar. E não porque eu quero aprender a lutar, mas sim porque eu acho que eu seria uma atriz com um diferencial se eu fosse uma atriz que soubesse lutar. Só que aí você começa a entrar nessas assim, tá, então eu sou uma atriz que pratica yoga, então pra eu mandar pro perfil de yoga, não basta eu praticar yoga, eu tenho que conseguir ficar de ponta cabeça, fazer um negócio contorcionismo exorcista, senão não é considerado que eu faço yoga. E você vai entrando numa espiral que é muito tóxica. Enquanto a gente fica esperando por essas oportunidades aparecerem, né, a nossa vida vai acontecendo, às vezes a gente vai se podando e moldando a nossa personalidade, a nossa aparência física em volta de uma possibilidade que na maioria das vezes não acontece. E nesse tempo todo eu até esqueci que eu tinha habilidades de comunicadora. Durante a pandemia, eu comecei a criar bastante conteúdo nas redes sociais e eu acabei viralizando algumas vezes. E foi uma experiência muito louca, muito legal. Mas eu comecei a me frear, porque eu sei que muitas pessoas têm preconceito com atores que fazem conteúdo pro TikTok. Eu fiquei com medo das pessoas me verem como uma TikToker e não como uma atriz que tem uma formação, né? E eu sou atriz desde os 10 anos de idade, assim, nunca parei de fazer teatro, assim, de estudar e me formei nisso, e me especializei, fiz um monte de curso. E eu fiquei com receio, assim, de começar a ser vista, assim, sabe, como uma influenciadora, uma TikToker, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a ficar com um certo bloqueio também. Eram muitas pessoas me assistindo. E esse bloqueio, assim, reverberou até hoje, assim. Eu fiquei muito tempo sem postar nada, porque eu comecei a pensar, tipo, que tudo que eu tinha que postar precisava viralizar e precisava ser muito melhor, e que eu não podia postar nada que não tivesse uma super mega produção, assim. Eu fazia conteúdo sobre uma personagem que era cinéfila, então eu queria trazer isso pra linguagem. Só que é extremamente trabalhoso e eu sou uma pessoa só, né? Então eu resolvi me desafiar também com essa questão de gravar vídeos. Eu adquiri esse hábito de gravar vídeos e postar, e não tornar isso uma grande questão, uma grande coisa, até isso virar algo comum do meu dia a dia, sem muita crise, pra talvez eu voltar a postar as minhas palhaçadas no TikTok. Se você tem interesse em acompanhar esse processo, se inscreve no meu canal e me acompanha nas redes sociais também. Hoje é o 8º dia do desafio 30 dias fotografando.